Olá, igreja. Hello, church. My little translator. Yeah. Olá. Okay. So, how you guys doing? Good? Como é que vocês têm estado a passar? Estão bem? Mais ou menos? Yeah. More or less. Yeah. So I'm reminded of this quote in English, Então tenho em mente este dizer, and it's talking English. about the theater, like actors. fala sobre o teatro, sobre atores. And the quote is, "There's no small parts, E o dizer é, não existem partes pequenas, only small actors." apenas pequenos atores. So it's kind of this joke in English. É tipo uma piada em inglês. Is it funny in Portuguese? Tem piada em português? Not at all. No. Não todo. Okay. Yeah. See, some things get lost in translation, right? Então algo que se perdeu na tradução, peço desculpa. Not everything is equal. Nem tudo na tradução é igual. But I say that quote Mas eu digo que este dizer, because sometimes it makes me wonder who is the key figure in our story? e às vezes faz-me pensar o que é essa personagem principal na nossa história. Who is the key figure in your story? Quem é a personagem principal na tua história? So when Shane and I would do pre-marriage counseling for couples, Quando a Shana e o Luke fazem aconselhamento matrimonial com casais, we would antes de always casar, ask this question of the engaged couple. e fazem sempre esta questão às pessoas que estão noivas, não é? Ou noivos. What marriage do you look towards that just excites you? Like, who in your life you look at their marriage and you're like, yes, I want my marriage to be like that. Que casamento tu vês à tua volta que seja como um exemplo que te empolga a querer ter um casamento igual a esse? And I remember one time we asked this question, Então, uma vez fizeram esta pergunta. and the young woman, Então, a mulher jovem, she started to cry ela começou a chorar as she spoke about her grandparents' love. e começou a falar do amor dos seus avós. And she spoke about how they loved each other deeply E falou como é que eles se amavam de forma profunda. and how they've been married for all these years E como eles estiveram casados por muitos anos. as this amazing example to this newlywed or soon to be newlywed couple. Como um exemplo maravilhoso para este casal que estaria prestes a casar. So I asked that question because I wanted them to have this kind of example in their story. Então, fiz esta pergunta porque desejava que eles tivessem na sua história como um exemplo. Like, who do you look to? Who's the character that you want to copy? Quem são os teus exemplos? Quem são as pessoas a quais tu queres copiar? Who's the hero of your story? Quem é o herói da tua história? Now, some of us have us as the hero in our story. Alguns de nós temos a nós mesmos como heróis da nossa história. You're the Tom Cruise of your life. Vocês são os Tom Cruise das suas próprias vidas. You're doing all the amazing stunts. Vocês é que fazem todas as acrobacias maravilhosas. Everyone's looking at you to save the day. Toda a gente olha para ti para salvar o dia. And so it always kind of circles back around to you. E de alguma forma sempre volta para ti. The stories you tell circle back around to you. As histórias que tu contas sempre voltam para ti. But that's not what the Bible talks about. Mas não é isso que a Bíblia fala. The Bible talks about Jesus being the main character in our story. A Bíblia fala sobre Jesus ser a personagem principal da nossa história. And so we're going to look at the book of Colossians. Então nós vamos olhar para o livro de Colossenses. We started this on Thursday night at Pit Stop. Começamos isto na quinta-feira à noite no Pit Stop. Some of you were here. I Alguns recognize. estavam cá. Shayna was. A Shana estava cá. Is that your first time hearing me at Pit Stop? Yeah. É a primeira vez a Shana no Pit Stop com o Luke. No. It was the first. Foi a primeira. So we started this study of Colossians on Thursday at Pit Stop. Então começamos o estudo de Colossenses na quinta-feira no Pit Stop. And I'm not going to repeat
what we talked about, Eu não vou repetir o que estivemos a falar, but we're going to continue the study of this book together. mas vamos continuar a estudar este livro juntos. We're actually going to go through the whole book over the next 4 or 5 weeks, something like Então that. vamos ao longo deste livro nas próximas 4, 5 semanas. And so we're going to be studying this book together Sunday mornings. Então vamos estar durante os domingos de manhã a estudar este livro. And I have the privilege of continuing that study today. E então tenho o privilégio de dar continuidade a esse estudo esta manhã. And we're going to start at the beginning. Então vamos começar no início. And we're going to see how Jesus is the key figure of our story. Então vamos ver como é que Jesus é a personagem principal da nossa história. And specifically how Jesus is the messenger and the message. E especificamente como é que Jesus é a mensagem e o mensageiro. So starting off in Colossians chapter 1, Então começando em Colossenses capítulo 1, Paul, the writer of this letter, Paulo, o escritor desta carta, who's writing this from prison, que está a escrever isto da prisão, and he's writing it to a church he's never visited. e está a escrever a uma igreja que nunca escreveu, So he doesn't necessarily know them personally. então ele não os conhece necessariamente pessoalmente. And so this is kind of a somewhat generic message, Então isto é uma mensagem de alguma forma genérica, which I think actually applies well to us, o que ele pensa que realmente se aplica bem a nós, because Paul didn't start this church. porque Paulo não começou esta igreja. I don't think the Apostle Paul has ever been here. Eu acho que o apóstolo Não? Paulo nunca cá esteve. Okay. So he starts off by reminding us who the messenger is. So Colossians 1, 3 and 4. Então ele começa em Colossenses 1, 3 a 4 a relembrar-nos quem é que é o mensageiro. So and it reads like this. Então diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, pois soubemos da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que mostram por todos os crentes. So Jesus is the main point of the story. Então Jesus é o ponto principal desta história. Of all the things he could remember them by, De todas as coisas que te podes lembrar, all the things he could be thankful for, de todas as coisas que podes estar grato, he says it's because of their faith in Jesus. ele diz que é por causa da fé em Jesus. And they demonstrate this love to all the other Christians. Então, e demonstram esse amor a todos os outros cristãos. So Jesus is the messenger here. Então Jesus é um mensageiro aqui, He is the one that Paul points to right from the beginning. e ele é aquele a quem Paulo aponta logo de início. But it's not just the messenger Jesus. Mas não é só o mensageiro Jesus, It's also the message that he has. mas é também a mensagem que ele tem. And so the passage continues in Colossians 6, 7, and 8. Então a passagem continua em Colossenses 1, versículo 6 a 8, And it says this. e diz o seguinte: o evangelho que receberam está a dar fruto e a crescer em todo o mundo, como aconteceu entre nós, a partir do dia em que ouviram falar da graça de Deus e a conhecerem da verdade. Tudo, sorry, No, bye. still have, Yes, okay. it's a yeah. Tudo isto aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro e fiel colaborador no serviço de Cristo e entre vós. Foi ele que falou do vosso amor, inspirado pelo Espírito de Deus. So the message right there in the beginning is the gospel. Então a mensagem logo de início é o Evangelho. And it's a message that is spreading throughout the world. E é uma mensagem que está espalhada pelo mundo. And it's bearing fruit. It has results. Está a dar fruto e está a ter resultados. And it started at the beginning when they heard it. E começa no início, quando ouviram, And it's been doing it ever since. e têm feito isso desde então. And so Jesus is not just the message, Então Jesus não é só a mensagem, but he's also carries the message as well. desculpem, Jesus não é só o mensageiro, ele também carrega a mensagem. And so this church, he's reminding them of this. Então esta igreja relembrava-o disso. And the church wasn't very big. E a igreja não era muito grande, It was probably this size, era provavelmente deste tamanho, this number of people, este número de pessoas, because it met in someone's home. porque encontravam-se na casa de alguém, And so they only had so much space. então eles não tinham assim tanto espaço, And it wasn't a very big city.
E não era uma grande cidade, It's more like a little village. era como uma pequena vila. And so he's reminding them that Jesus is the message and the messenger. Então ele estava a lembrá-los que Jesus era o mensageiro e a mensagem. But there's more. Mas há mais. He has more for us. Mas há mais nele para nós. So continuing again, verses 9 through 14, Então, continuando em Colossenses 1, versículo 9 a 14, Paul prays that they would have even more. Paulo ora para que possam ter ainda mais. Diz o seguinte: por tal motivo, nunca mais deixamos de orar por vós. Desde o dia em que soubemos que tudo isso, pedimos a Deus que vos dê o pleno conhecimento da sua vontade, concedendo toda a sabedoria e entendimento que vem do seu Espírito. Desse modo, poderão viver segundo a vontade do Senhor e fazer o que lhe agrada, praticando sempre o bem e crescendo no conhecimento de Deus. Pedimos ao nosso Deus que vos torne firmes e constantes pelo seu poder glorioso, para que possam suportar tudo com paciência e alegria. Agradeçam a Deus Pai que vos tornou dignos de tomar parte na herança reservada ao seu povo no reino da luz. Livrou-nos do domínio da escuridão e fez-nos passar para o reino do seu Filho querido. O Filho alcançou-nos a redenção e o perdão dos nossos pecados. So he asked that God would fill them with the knowledge and wisdom and understanding. Então pede que Deus os possa encher de conhecimento, sabedoria e entendimento. That God would continue to do that for them. Que Deus possa continuar a fazer essas coisas por Ele. There is more that God has for us. Há mais que Deus tem para nós. Now, if you're the center of your story, Então, se tu és o centro da tua história, then you might not have more space for God to give you more. então talvez não tenhas espaço para Deus te dar mais. But Paul's praying, Mas Paulo ora, and the pastors are praying, e os pastores oram, that we would get more. que nós possamos alcançar mais. The way it works, it's like a balloon. Então é como um balão. So you can fill up a balloon, Então podes encher um balão, but there always seems to be a little bit more space, right? mas parece sempre que há um bocadinho mais de espaço, certo? You can keep filling it and filling it. Podes continuar a encher, encher. Now, unlike a balloon, our hearts have this grand capacity, Então, como um balão, os nossos corações têm assim esta grande capacidade, and so it never bursts. então nunca arrebenta. There's more God has for you. Há mais de Deus para ti. And so Paul wants them to understand the messenger. Então Paulo quer que eles entendam quem é o mensageiro. So he continues in Colossians 15, and he says that Jesus Então ele continua em Colossenses 1, versículo 15, dizendo Is- que Jesus over all the creation. está sobre toda a criação. So Colossians 1:15 says, Então Colossenses 1, 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, nascido do Pai antes da criação do mundo. he was the firstborn. He was there before the world was founded. Ele foi o primogênito e ele estava lá quando o mundo foi fundado. Now this is very different than other ideas in the world. Então isto é muito diferente das outras ideias do mundo. See, when we say that Jesus is over it all, Então quando nós dizemos que Jesus é sobre tudo, that he controls it all, que ele controla tudo, that he created it all. que ele criou tudo, So we don't pray to the God of the water. então nós não oramos ao Deus da água, We pray to the God who created the water. nós oramos ao Deus que criou a água. And this is the difference. E isto é diferente. You hear people say, I pray to the God of the universe. Então vocês ouvem pessoas a dizer que oram ao Deus do universo, But the God of the universe is inside the universe. mas o Deus do universo está dentro do universo. We pray to the God over the universe. Nós oramos ao Deus que está sobre o universo. We pray to the God over time. Nós oramos ao Deus que está sobre o tempo. I had a friend in college named Vinny, Então o Luke tinha um amigo na universidade chamado Vini, and Vinny told me this crazy thing once. e Vini disse esta coisa doida uma vez. He said, God is outside of time, Ele disse: Deus é fora do tempo, and so that means that when I pray, e isso significa que quando eu oro, God heard my prayer before I prayed it. Deus ouviu a minha oração antes de eu orar. And so he used this example. Então ele usa este exemplo.
He was dating his girlfriend, who now is wife, Bridget, at the time. Ele estava a namorar com a sua namorada, que agora atualmente é sua esposa. And they were hanging out at his house. Então estavam em sua casa. And she drove home to E her ela, parents' house. e ela conduziu até a casa dos seus pais. And it was snowing. Estava a nevar. And so he said goodnight and he went to bed. E ele disse boa noite, ela foi e ele foi para a cama. And then he got in bed. Então, quando chegou à cama, And sometime later he realized, oh, it's dangerous out there. e alguns depois de ir para a cama, se sentiu tipo, está perigoso lá fora. There's a lot of snow. Há muita neve. The roads are really slippery. As estradas estão escorregadias. And so he prayed, Lord, help Bridget to get home safely. Ele orou, Senhor, ajuda a Bridget a chegar em segurança à casa. Now, at the moment he prayed that prayer, Então, no momento que ele orou essa oração, Bridget was already home. a Bridget já estava em casa. She was safely at home. Ela já estava em segurança em casa. But he said that the Lord heard him pray that prayer in the future Mas ele disse que Deus ouviu essa sua oração no futuro, and answered it in the past. mas que respondeu no passado. How? Como? Because he's over everything. Porque ele está sobre todas as coisas. He's not inside of us. Ele Or não- inside of our constraints. Ele não está dentro das nossas limitações, constrangimentos. He's beyond all that. Ele está sobre todas essas coisas. Now, this can lead to the conclusion that God started everything Isso pode nos levar então à conclusão que Deus começou tudo. and then looked at it and said, that's awesome. E olhou e disse, isso está espetacular. And then walked away. E depois foi-se embora. And sometimes they use the idea of a clock, Às vezes usam esta ideia do relógio, that God started the world in creation like a clockmaker, que Deus começou o mundo e a criação como um criador de um relógio and then he could walk away. e que depois se afastou. But the next passage debunks that. Mas a próxima passagem de Banks? Makes it false. Thank you. Essa próxima passagem contradiz essa teoria. So the Lord sustains the universe. Então, o Senhor sustém o universo. So Colossians 16 and 17. Então, Colossenses 1, versículo 16 a 17, diz o seguinte: Foi por ele que Deus criou tudo o que existe no céu e na terra, o que se vê e o que não se vê, as forças espirituais, os domínios, as autoridades e os poderes. Foi por ele e para ele que Deus criou tudo. Já existia antes de tudo, e é ele que dá consistência a tudo o que existe. He holds it all together. Então, ele sustém tudo. So not only does he create it all, Não só ele criou tudo, but he sustains it, como ele sustém tudo, meaning that he's literally involved with it. significando que ele está literalmente envolvido com tudo. I believe O Luke acredita that we would not be here if God still wasn't sustaining us in this world. que nós não estaríamos aqui se Deus não estivesse a sustentar o mundo. It's like you're juggling, right? É como estar a fazer malabarismo. That as long as you're juggling, the balls are still going up and down. Desde que estejas a fazer malabarismo atirando as balas para cima e para baixo, But as soon as you stop juggling, mas assim que parares de atirar para cima e para baixo, all the balls end up on the ground. todas as bolas vão cair no chão. So God is literally sustaining, he's juggling us still in Então, that sense. Deus está literalmente a sustentar-nos, a sustentar-nos. And that makes a difference. That means that not only does he know about us, but he's involved in our lives too. E isso faz muito sentido porque ele não só sabe de nós, como ele está envolvido também nas nossas vidas. So we have a savior, a messenger who is over everything, over all creation. Então nós temos um Salvador, um mensageiro que está acima de todas as coisas, But he's also involved personally with it. mas que também está envolvido pessoalmente com elas. And not only that, he's the source E of não it all. só disso, ele é a fonte de todas as coisas. Font, or pode ser. Origem. ok? Pode ser, ambos. Origem. All right. Colossians 1, 18 and 20. Então Colossenses 1,
18 a 20, says, diz... Ok, I have to read. I can try it. Ele é a cabeça de... No, you're reading well, in fact. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é a origem, é o primeiro dos ressuscitados, de modo que tem o primeiro lugar em tudo. Porque Deus achou por estar bem totalmente presente no seu Filho e também, por meio dele, reconciliar consigo mesmo tudo o que existe na terra e no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. So Jesus is the source, the fountain of it all. Então Jesus é a origem, a fonte de tudo. So in Portuguese, it says cabeça. Então em português diz cabeça, In English, many times it says head as well, cabeça. em inglês, em muitas traduções também diz cabeça. But part of that idea in Greek Então, mas parte dessa ideia em grego is source. é origem. So I don't know if you have this in Portuguese, but in English, we can say the head of the river. Não sei se vocês têm isto em português, mas em inglês, traduzindo a letra, ou seja, é a cabeça do rio. Do you guys have this? Não. But in Yes, English, yes. the idea is the source. Em inglês, a ideia disso é a origem. So how would you say that in Portuguese? A nascente do rio. Oh, the birth. Oh, yeah, that's even better. So, not better? Maybe. Yeah, ask away. Sometimes we look at this and we say the head as in the leader. Às vezes nós olhamos para isto e ouvimos como olhamos para o cabeça como líder, But I think it's better for us to understand it as the source. mas creio que é melhor olharmos para isto como a origem. That's who our messenger is. Isso é quem é o nosso mensageiro. He is the one that literally starts it all. É aquele que literalmente começou tudo. It says he's the firstborn. Diz que é o primogênito. He is the supreme before everything. É supremo sobre todas as coisas. And all of God dwelled in him because of that. E toda all All of God dwelled? okay dwell Filled up. in him Shape? his fullness in him. É que dwell in him. For God was pleased to live. Ok, aí toda a presença de Deus vive nele. Ok, no mensageiro. Ok, desculpa. E toda a presença, desculpem. E toda a presença de, é porque às vezes traduzindo a letra não. E toda a presença de Deus está no mensageiro. So our messenger Jesus, Então, o nosso mensageiro Jesus he is a person é uma pessoa, that is the source of our salvation. é a origem da nossa salvação, The one who sustains, literally is involved in the universe, our lives. o que sustém todo o universo e as nossas vidas, And he's above it all. e é sobre todas as coisas. This is the messenger. E este é o mensageiro. This is the one that we serve. Este é aquele que nós servimos. This is the one we were singing about. É aquele que nós estamos a cantar sobre. Someone who is so big, Alguém que é tão grande, so immense. tão grande, imenso. Sometimes I just use the same word 3 times. Yeah, don't worry, don't worry. We'll speak later. Tão imenso, so imenso. Jesus is the one that we follow. Jesus é aquele a quem nós seguimos. And why wouldn't we? And why what? Why wouldn't we follow E him? porque é que não o seguiríamos? If this is who he is, Se isto é quem ele é, why wouldn't we go to him? porque é que não iríamos nós até ele? Now, a messenger Então, o mensageiro has a message. tem uma mensagem. So what is the message that Jesus has? Então, qual é a mensagem que Jesus tem? Francisco, é incrível hoje. Woohoo, good job. Boa, Francisco. All right. So Colossians 21, Então, Colossenses 1, 21. Jesus, the message is a message of reconciliation. Então, a mensagem é uma mensagem de reconciliação. So Colossians 21 and 22 says, Então, Colossenses 1, 21 a 22 diz o seguinte: Antes estavam longe de Deus e eram seus inimigos no vosso íntimo,
por causa do mal que praticavam. Mas, agora, por meio da morte do seu filho, Deus reconciliou-vos consigo mesmo para vos colocar na sua presença santos, dignos e sem culpa. So the word reconciliation is really interesting to me Então a palavra reconciliação é muito interessante, because lots of times we can forgive someone, porque muitas das vezes nós podemos perdoar alguém, but reconciliation is different. mas reconciliação é diferente. Reconciliation means that the relationship has been restored and maybe even better. Reconciliação significa que a relação foi restaurada e talvez até melhor. So in this passage here, Então nesta passagem aqui, it says that we were alienated from God. We were Diz- far from God. diz que nós estávamos distantes, afastados de Deus And we were enemies of Him. e éramos inimigos dele. But God forgave us. Mas Deus perdoou-nos. And He could have forgiven us by saying, I forgive you. E ele podia-nos simplesmente ter perdoado dizendo que eu perdoo-te. And it would have been, oh, thank you, Lord. I messed up. Thank you. E teria sido, ok, Senhor, nós dizemos, ok, Senhor, obrigado. But He takes it one step further Mas ele vai mais além. and He reconciles us. Ele reconcilia-nos. He presents us without blemish and free from accusation. Então ele apresenta-nos imaculados e sem qualquer tipo de culpa. That's different. Isso é diferente. It's not just saying, okay, I forgive you. Let's move on. Não é só dizer, ok, eu perdoo-te, vamos seguir em frente. He literally changes us and presents us in a different light. Ele literalmente transforma-nos e apresenta-nos de uma forma diferente. This is the message of reconciliation. E esta é a mensagem de reconciliação. Ah, pois, yeah. Obrigado. No, it's good. You are not the same person you were when Christ forgave you. Tu não és a mesma pessoa que eras antes de Cristo te perdoar. You have been changed. Tu foste transformado. You have been moved into a different light. Tu foste mudado para uma nova luz. Not just in the past, Não só no passado, but in the present mas no presente and into the future. e entrando no futuro. So, we have this message of reconciliation, Então temos esta mensagem da reconciliação, but there's also this message of maturity and, this is a tough word, indwellingness of God. But pode ser aqui. eu have the translation there. Mas esta é a mensagem também, ou seja, reconciliação, mas também há uma mensagem de maturidade e de habitação. So, Colossians 24, 25 and 27 Então says, Colossenses 1, versículo 24 a 25 e depois o versículo 27 diz o seguinte: Sinto-me contente pelo que agora sofro por vós, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, completa os sofrimentos que Cristo padeceu por ela. Deus chamou-me para servir a igreja, encarregou-me dessa tarefa para o vosso bem, ao alcançar-vos com a mensagem de Deus. Deu-lhes também a conhecer a imensa riqueza desse plano para todos os povos. E o plano de Deus é que Cristo habite em nós, dando-vos a esperança da glória divina. so this message is one of maturity, Então, esta mensagem de maturidade, which means there's growth there. que significa que existe crescimento nela, You, like I said, you can be filled up with God more. como eu disse, tu podes ser mais cheio de Deus, You can become more mature in Christ. podes ser mais maduro em Cristo. Some of you are preteens, Preteens. pre-teenagers. Ok, preteens, ok. Alguns de vocês são pré-adolescentes, Some of you are a little immature. alguns de vocês são simplesmente imaturos. That's okay, that's part of growth. Ok, está ok, isso faz parte do crescimento. But don't stay there. Mas não fiquem aí. How many of us know 30-year-olds Quantos de vocês conhecem pessoas com mais de 30 anos that act like 12-year-olds? que agem como crianças de 12 anos? Yeah, Sergio's raising his hand. O Sérgio está a levantar a mão dele. Yeah, not him. O Sérgio tem quase 40, está fora. É com mais. Not, okay. Está certo.
You look at them and you're like, did you not grow up? Tu olhas para essas pessoas e dizes assim, tu não és capaz de crescer? Have you not like matured beyond this age? Tu não era suposto seres mais maduro para além desta idade? Are you still thinking like a child? Ainda pensas como uma criança? And it just it boggles our mind. It confuses us. E deixa-nos totalmente confusos. When we see someone who is 30 Quando vemos alguém que tem 30, but acts like a kid. mas age como uma criança. The gospel is a gospel of maturity. O Evangelho é um Evangelho de maturidade. The message is a message of maturity. A mensagem é uma mensagem de maturidade. It's like a good wine. É como um bom vinho It gets better with age. que vai ficando melhor com a idade. Your faith should get better with age. A tua fé deve ficar melhor com a idade. And some of it takes time, Para alguns leva tempo, but some of it takes this next part. mas para alguns leva esta próxima parte. Verse 27. Versículo 27. Christ which is in you. Cristo em vós. That's our hope. É a esperança, Is Christ in you. é Cristo em ti. You cannot but help to mature if Christ is in you. Tu não podes alcançar a maturidade se Cristo não estiver em ti. If you hang out with Christ, you're going to look more like him. Se tu andares com Cristo, tu vais te parecer mais com Ele. And so the idea of Christ living in you changes you. Então a ideia de Cristo em ti significa que Ele transforma-te. Some ways you can have Christ live in you De algumas formas podes ter Cristo a viver em ti. is being a part of a church Por family exemplo, fazer parte de um corpo de igreja. because they represent Christ to you. Porque a igreja, a família da igreja representa Cristo para ti. Another way is reading your Bible Outra forma é ler a tua Bíblia. and reading it with other people, studying it, E ler com outras pessoas, estudar com elas também. praying to the Lord, Orar ao Senhor. and not just talking, E não só falar, but listening. mas também ouvir. Lord, what do you want from me today? Senhor, o que é que tu queres de mim hoje? Lord, what does this passage mean right here? Senhor, o que é que esta passagem significa aqui? So when Christ lives in you, Então, quando Cristo vive em ti, you're gonna change. tu vais mudar. And that's part of the message. E isso é parte da mensagem. The message isn't that you said a prayer. A mensagem não é que tu começas uma oração. The message isn't that you got baptized. A mensagem não é que tu foste batizado. The message is that Christ lives in you. A mensagem é que Cristo vive em And he's ti. changing you. E Ele te está a transformar. Yes, you've been reconciled, Sim, foste reconciliado, but now you're growing up in that. mas agora estás a crescer nisso. You're living in that. Estás a viver nisso. You're changing to be more like him. Estás a mudar para ser mais igual a Ele. And this is our hope. E esta é a nossa esperança. This is the thing that we hold out for. E esta é a coisa que nós ansiamos. Okay. So, reconciliation, reconciliação. 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 Não, Oh, yeah. reconciliação. Reconciliação. É uma coisa nossa. Não, desculpa. Só para nós. Presença sustentada. Isso. Maturidade Sustain presence. E repetição. E viva por. Maturity and And we live for. dwell. And live Yeah. for. Alright. E viver por. Yeah, Now viver you're por. in English. Okay, sorry. Yeah, sorry. I'm just confusing you. Colossians 1:28. Então, Colossenses 1, versículo 28, diz o seguinte: Anunciamos Cristo por toda a igreja, aconselhando e ensinando com toda a sabedoria, de maneira que se tornem perfeitos em união com Cristo. He is the one that we live for. Ele é aquele por quem nós vivemos. He is the one that we depend on. Ele é aquele a qual nós dependemos. So it continues in verse 29 Então continua no versículo 29 into verse 5 of the second chapter. até ao versículo 5 do capítulo 2. So we're going to read that part too. Diz o seguinte: É para esse fim que eu trabalho e luto com todas as forças que o poder de Cristo me concede. Pois quero que saibam quanto me esforço a vosso favor e a favor dos crentes de Laodiceia e de tantos outros que não me conhecem pessoalmente. Trabalho para que eles tenham ânimo no coração e para que sejam unidos em amor e ricos na confiança que resulta do entendimento espiritual. Assim conhecerão o plano de Deus
Esse plano é Cristo, em quem estão escondidos todas as riquezas da sabedoria e do entendimento. Digo-vos isto para que ninguém vos engane com palavras eloquentes. Porque, embora eu esteja ausente no corpo, estou convosco em espírito. E alegra-me saber que vivem em boa ordem e que a vossa fé em Cristo está firme. Paul says he's able to do this Paulo diz que ele consegue fazer isto because Christ works in him. porque Cristo trabalha nele. Part of the good news of the gospel Parte das boas novas do Evangelho is that Christ does it for you, é que Cristo faz por ti and he does it with you. e faz contigo. And sometimes he's kicking you to do it. E às vezes está-te a pontapear, não é? Para fazeres isso. And other times he's pulling you. Outras vezes está-te a puxar. Another time he's carrying you. Outras vezes ele está-te a carregar. But he's doing it in you. Mas ele está a fazer em ti. And so we live for him. Por isso nós vivemos por ele. So part of the message Então parte da mensagem is that you are not the center of your story. é que tu não és o centro da tua história. And so Paul is reminding them that we have a messenger, Então Paulo relembra-nos que nós temos um mensageiro, Jesus, and he has a message. Jesus, e ele tem uma mensagem. And the point of this, it says in verse 4, E o ponto disto diz no versículo 4 do capítulo 2. in English it says, I tell you this so that no one may deceive you by fine sounding arguments. E diz: digo-vos isto para que ninguém vos engane com palavras eloquentes. But sometimes we get confused, don't we? Mas às vezes nós ficamos confusos, não é verdade? We get confused by fine sounding arguments. Às vezes nós ficamos confusos com argumentos eloquentes, não é? Like this argument. Como, por exemplo, este argumento. You should just make your kids happy. Tu tens que fazer as tuas crianças felizes, Because happiness is the most important thing. porque a felicidade é a coisa mais importante. Now, who wants to be happy? Quem é que quer ser feliz aqui? I want to be happy. Eu quero ser feliz. I love eating chocolate for that reason. Eu adoro comer chocolate por essa razão. Yeah, it makes me happy. Faz feliz. You put some peanuts in it, Pões alguns amendoins nele it's incredible. e é incrível. Have you guys had a good Snickers bar? Já comeram uma barra de Snickers? They make me happy. Fazem o Luke bastante feliz. Yeah, amen. Yeah. Some of us, cycling makes us happy. Alguns fazer ciclismo faz-os felizes. Some of us, watching other people cycle makes us happy. A outras pessoas ver outros a fazer ciclismo faz-os felizes. Some of us, playing guitar makes us happy. Alguns tocar guitarra faz-os felizes. Some of us, listening to music makes us happy. Alguns ouvir música faz-os felizes. So you should just do what makes you happy, is Então- what the world says. Mas o mundo então diz que tu deves simplesmente fazer aquilo que te faz feliz. But that's a fine sounding argument. Mas é um argumento. That's a fine. That's a fine sounding Ok, argument. é um argumento que soa bem. But that's not the argument that God makes. Mas esse não é o argumento que Deus faz. And yet, how many of us center our life around what makes us happy? Então, alguns. In the center of our life? We build our lives around what Ok, makes e us happy. muitos de nós faz isso como o centro da sua vida. A lot of us. Muitos de nós. As a parent, Como pai, it can be hard pode ser difícil to make our kids unhappy fazer os nossos filhos infelizes when we say something like this. quando nós dizemos algo como isto. You cannot be a part of that football team Tu não podes fazer parte desse clube de futebol, because all their games are Sunday mornings. porque todos os jogos são aos domingos de manhã. That's hard. Isso é difícil. I grew up playing football, O Luke cresceu a jogar futebol and all of our games were Sundays. e todos os jogos eram aos domingos. And so my parents had this rule: Então os pais dele tinham esta regra: going to church as a family is more important than football. ir à igreja como família é mais importante que o futebol. Now, I know football in Portugal Agora, eu sei que o futebol em Portugal, is sometimes, sometimes? às Most of the vezes, time? quase sempre, We need someone really tall. precisamos de alguém muito alto. Estás a ver, Jason?
It's a fine sounding argument. É um argumento que soa They, bem. they have so many friends on the football team. Eles têm amigos na equipa de futebol. They're running around, they're enjoying themselves. Eles andam por lá e ficam felizes. They're uns com os only outros. young ones. Eles They're only young ones. são simplesmente jovens. But the Bible says that we are to train up our children in the way they are to go, Mas a Bíblia diz que nós devemos treinar os nossos filhos no melhor caminho. and they'll follow this and they won't depart from it. Se ensinarmos o caminho do Senhor, eles jamais se afastarão. So, my parents let me play football, Então, os pais do Luke deixavam-nos jogar futebol. and I would go to church in my uniform. Então, ele ia à igreja no seu equipamento. I wouldn't wear my cleats inside the church, What's my cleats? cleats. Chuteiras. Eu não usava chuteiras dentro da igreja. or maybe boots. You call them boots in English? Nós chamamos em português? Yeah. No. Ou we call it chuteiras? Well, the English use the word boots. That's why. Okay. That's okay. Sorry. Never mind. So, but I would wear the jersey, Então, usava o equipamento, the a shorts, camisola, os calções, the socks, as meias, the shin guards, as caneleiras, totals. tudo. I'd wear them all. Everyone else Usava tudo. was fancy dressed. Toda a gente estava assim vestidinho direitinho. And then right when church ended, E assim que a igreja acabava, we would get in the car eles entravam no carro and they would drive me to the soccer pitch. e levavam até ao Futebol. campo de futebol. And it might be halftime. E talvez estivesse a meio do jogo. And me and my brother would show up. E ele e o irmão dele apareciam. Now the team knew that this is what we did. A equipa sabia que era isso que eles faziam. It was weird. Era estranho. It was weird for me. Era estranho para o Luke. But as an adult, Mas como adulto, I'm thankful my parents made that choice. é grato para que os pais dele tenham tomado essa decisão. It would have made me happier just to go. Tinha feito o Luke mais feliz se simplesmente o deixassem ir. But that's not that's a fine sounding argument. Mas isso é simplesmente um argumento que soa bem. But there's other fine sounding arguments that we fall for, right? Mas existem outros argumentos que soam bem, That if only I could make this amount of money, como por exemplo, que se eu conseguir simplesmente fazer esta determinada quantia de dinheiro, this is just a really busy season at work. isto é simplesmente uma estação muito tarefada no trabalho. This is important. My work is important. O meu trabalho é muito importante. I remember when I felt that way. O Luke lembra-se quando se sentia dessa forma. And I felt like, man, if I didn't have to have all these kids, E ele diz, ele dizia: Deus, se eu não tivesse que ter estas crianças todas, I could make a lot more money. eu poderia fazer muito mais dinheiro. And that would make me happy. E isso fazia-o muito feliz. But I realized that that's what the world says. Mas ele percebeu-se que isso é o que o mundo diz. You should make a lot of money. O mundo diz que deves fazer muito dinheiro. Yeah, don't worry about your kids. Não te preocupes com as tuas crianças. I've seen so many dads leave their kids behind because they put work first. Já viu tantos pais a deixarem os seus filhos para trás porque têm que fazer dinheiro. And they're forgetting who the messenger is. E esquecem-se quem é que é o mensageiro. He is the one who sustains us. Ele é aquele que nos sustém. He is the one who is above it all. Ele é aquele que é acima de todas as coisas. He is the one that is intimately involved in our life. Ele é aquele que está intimamente envolvido na nossa vida. And so he knows when we have a need. Então ele sabe quando nós temos uma necessidade. There was a time in our life Existe um tempo na vida do Luke when we didn't have any jobs. que não tinha um emprego. And we were driving to church one Sunday, Então estavam a ir para a igreja num domingo and Shayna looked at our bank account. e a Shayna, she did that. Yeah. Ela olhou para a conta And there was no money to buy food for the week, competish. e não havia dinheiro para fazer compras nessa semana. So like, okay, I don't know. E o Luke disse, ok, eu não sei. Maybe we have a can of beans. I don't know. Talvez possamos ter uma lata de feijões. And we go to church, Foram para a igreja and after the service, e depois da celebração, a woman comes up to us, uma mulher vai ter com eles said, "The Lord told me to give this to you." e disse, o Senhor disse-me para dar isto a ti. And it was money to the grocery store. E isso era dinheiro suficiente para as compras. We had groceries for the week. Então tinham compras, comida para a semana. Amém? The Lord understands how to meet our needs.
o Senhor entende como suprir as nossas necessidades. And this is humbling E isto é ser humilde, because most of us men, porque muitos de nós homens we're strong. somos fortes. We want to provide for our Nós families. queremos providenciar para a nossa família. And we should. We have this E responsibility. devemos, temos essa responsabilidade, But this responsibility is underneath the Lord. mas essa responsabilidade é debaixo do Senhor. It says in Deuteronomy. Diz em Deuteronômio, Good job. thank you, That the Lord is reminding the Israelites que o Senhor está a relembrar os israelitas that when you go to this promised land que quando vais para esta terra prometida and it's flowing with milk and está cheia de leite e mel. or if you had one of Shayna's biscuits this morning, flowing with milk, honey, and Shayna's biscuits. Esta manhã comeste um daqueles biscoitos que a Sheina fez, então é cheios de leite e mel e aquele biscoito. Where's Cosmin? Onde está o Cosmin? Cosmin, how many biscuits did you eat today? Cosmin, quantos biscoitos comeste hoje? The pau de Shayna. Três? Quatro? Só três? Quatro? Quatro. Quatro. O É bom? O Senhor sabe todas as coisas, sabes Yeah. disso. Ah. Foi assim, 3, 4. When you get to this land, this promised land, Quando chegas a esta terra prometida and you have all this stuff, e tens todas estas coisas, don't think to yourself, não penses para ti mesmo, it's because of the strength of my hands é por causa da força dos meus braços that I was able to do all of que eu fui this. capaz de fazer tudo isto. The Lord says, don't forget O Senhor diz, não te esqueças that I'm the one that even gives you the strength. que sou eu que te dou essa força. That's part of our message. Então é parte da nossa mensagem. And that needs to sink in. What? It needs to sink in. It needs to E isso live. tem que entrar, tem que viver em nós. Because it's a fine sounding argument to say, I have to provide for my family. Porque é um argumento que soa bem, é eu dizer, eu tenho que providenciar para a minha família. It all rests on my shoulders. Tudo está sobre os meus ombros. Some of us might be lazy. Alguns de nós simplesmente somos preguiçosos. I'm not talking about your laziness. Eu não estou a falar da tua capacidade de ser preguiçoso. I'm talking about your thinking Estou a falar do teu pensamento. that says it's all on me. Que diz, é tudo sobre mim. No, you should pray for the Lord to give you the work. Então deves orar ao Senhor para que te providencie o trabalho. And then do what you need to be obedient E in that fazer o prayer. que tiveres que fazer para ser obediente nesse sentido. There's a lot of fine sounding arguments out there. Existem muitos argumentos que soam bem por aí fora. Just love whoever you love. Simplesmente ama quem tu amas. It doesn't matter. Love is love. Não interessa, amor é amor. But God tells us what real love is like. Mas Deus diz-nos o que é o verdadeiro amor. Real love is self-sacrificing. O nosso amor é um amor de sacrificial. Real love reflects the creative order that God has. Amor real reflete quem é o nosso Criador. And sometimes that means we need to give up who we even love for the Lord. E às vezes nós temos que simplesmente desistir de quem nós somos para abraçar quem o Senhor é. I know someone who loved the idea of being married so much Eu conheço alguém que adora a ideia tanto de estar casado, that they married a man who was not a Christian, que está casado com um homem que não é cristão, and now they're really not following after the Lord e agora, por causa disso, não estão a seguir o Senhor, because they loved the idea of love more. porque eles amam a ideia de amar mais. That's a fine sounding argument. Just love who you love. É um argumento que soa bem, simplesmente ama quem tu amas. If things get hard in your marriage, there's always divorce. Se as coisas ficarem difíceis no casamento, simplesmente divorcias. These are fine sounding arguments. São argumentos que soam bem, But when we think about the message that we have, mas se pensarmos na mensagem que nós temos, a message of a reconciliation, mensagem de reconciliação, a message of maturity in Christ living in us, a mensagem de maturidade de Cristo que vive em nós, and a message of us living for a Christ, mensagem de nós vivermos para Cristo, how could a Christian ever initiate divorce? como é que um cristão pode, de alguma forma, iniciar um divórcio? The message and us wanting to get divorced, they conflict with each other. A mensagem e nós queremos divorciar-nos são mensagens conflituantes. Now that's not to say that
that if you're being abused, you shouldn't walk away. Isto não quer dizer que se estiverem a abusar de ti que tu não te deves afastar. I'm speaking about initiating divorce, about saying, I don't like this anymore. Estou a falar sobre iniciar o divórcio, dizer assim, não gosto mais And dele. there is a difference there. Há uma diferença nas coisas. But a fine sounding argument says, you don't need to live with this anymore. Mas um argumento que soa bem é simplesmente, não precisas mais de aturar isso. Paul is reminding this church Paulo está a lembrar esta igreja that we have a great messenger que temos um grande mensageiro and we have a great message. e que temos uma grande mensagem, But if we don't understand it, mas se nós não entendermos isso, if we don't grow in it, se nós não crescermos nisso, we're going to be led astray by these fine sounding arguments. nós vamos ser levados de forma distratora por esses argumentos que soam bem. So my question to you is, what fine sounding argument are you believing? A minha questão para vocês é que argumento que soa bem que vocês estão a aceitar? Or what lie are you believing? Ou, por outras palavras, que mentira é que tu estás a acreditar? Some of you might believe that God forgave you, but he's never actually brought you close to his heart. Alguns de vocês podem acreditar que Deus te perdoou, mas não te trouxe para perto do seu coração. That you've never been reconciled with Christ. Que tu nunca foste de forma verdadeira reconciliada com Ele. But our message is that you have been. Mas a mensagem é que tu foste, That you have been brought close to him. que tu foste trazida para perto dele. And there's nothing you can do to lose that love. Não há nada que possas fazer para perder esse amor. Because you didn't do anything to get it. Porque tu não fizeste nada para obter isso. So there's nothing you can do to lose it. Por isso não há nada que possas fazer para perder isso. It's a lie if you believe otherwise. É uma mentira se pensares nisso. Some of us think that I'm saved, I'm good, I don't need to worry about this anymore. Alguns de vocês podem pensar que eu estou salvo, estou bem, não preciso me preocupar mais com isso. But we need to grow in maturity. Mas nós temos que crescer em maturidade. Some of you have been coming to church for a long time, Alguns de vocês já estão na igreja há muito tempo and yet Christ really isn't growing in your life. e Cristo não está realmente a crescer nas tuas vidas. You can't look back and say, I'm more patient than I used to be. Não podes olhar para trás e dizer, eu sou mais paciente agora do que o que eu era. You can't look back at your life and say, wow, look how much I've grown in loving others. E não podes olhar para trás e dizer vê o quanto eu cresci em amor pelos outros. You can't look back at your life and say, I forgive easier now than I used to. Não consegues olhar para trás e dizer, olha, como eu agora consigo perdoar mais fácil que antigamente. You're the same person who got baptized. És exatamente a mesma pessoa de quando foste batizado. You have refused to grow. Recusas-te a crescer. That's a lie too. You can grow Isso é uma mentira também. Tu podes crescer and you should grow e deves crescer and you can grow. e podes crescer. It's a possibility for you to get more mature. É uma possibilidade para tu realmente ficares mais maduro. But not only that, you need to live for Christ. Mas para isso tu tens que viver para Cristo. Sometimes we get into our Christian bubbles. Às vezes nós entramos na nossa bolha cristã, We just surround ourselves with Christians. rodeamos-nos de cristãos, Or we don't let our non-Christian friends know that we're Christians. ou não permitimos que os nossos amigos que não são cristãos saibam que nós somos cristãos. But they should know something's different about you. Mas eles devem saber que algo é diferente em ti. So, I might have shared this before, Talvez devia ter partilhado isto antes, but I remember about a year ago, mas ele lembra-se há cerca de um ano atrás. I was in my Portuguese class, Estava na sua aula de português, and we were talking about friendship. estavam a falar de amizades. And I remember, they always want you to talk. Eles querem sempre na aula que tu fales. So they have these great kind of open-ended questions. Então têm sempre estas maravilhosas frases abertas, perguntas abertas. And I can't remember exactly what the question was, E não lembro muito bem qual era a pergunta exata. but I remember sharing that it was hard the first year I lived in Portugal. Mas lembra-se de partilhar que foi difícil neste primeiro ano em Portugal. And I didn't realize it till a year or two after that first year. Eu não se tinha percebido até mais ou menos aquela altura disso. And I realized,
I was kind of lonely. I didn't have a lot of friends. E estava-se a lembrar, eu senti-me realmente solitário, não tinha propriamente amigos. And I didn't feel that way when I was sharing this with my teacher. E não se sentia dessa forma até estar a partilhar aquilo com o But professor. looking back, I did. I felt, oh, I didn't have a lot of friends here. Mas olhando bem para trás, ele era realmente isso que estava acontecendo, não tinha muitos amigos. And he said the most interesting thing to me. E ele disse a coisa mais interessante a ele. He goes, Luke, it's easy to be your friend. E ele disse, Luke, é muito simples ser teu amigo. And then he said this. E depois disse isto. He says, it's like there's a light that lives in you. É como uma luz que vive em ti. And it's just really attractive. E é simplesmente atraente. Now, what light could live in me? É tipo, que luz é então a que vive em mim? It's Jesus. É Jesus. It's his life in me. É a vida dele em mim. And when I live for Jesus, Então, enquanto eu vivo para Jesus, that light is going to shine. essa luz vai brilhar. People are going to see you and know something's different. As pessoas vão ver-te e saber que algo é diferente. They're going to know that you operate differently as a business owner. Eles vão saber que tu operas de forma diferente. They're going to say, wow, you're fair. Eles vão dizer que tu és justo, You're not ripping me off. que não me estás a roubar. Why aren't you doing that? Porque é que não faz isso? Everyone does that a little bit. Toda a gente de alguma forma faz isso. Why are you different? Porque é que tu és diferente? Because Jesus lives in you. Porque Jesus vive nele. You should honk your horn a little less Tu se calhar devias buzinar menos na tua buzina, because you have patience. porque a tua paciência. Why? Porquê? Because Jesus lives in you. Porque Jesus vive em ti. You should smile at your neighbors and wave to them more. Se calhar devias sorrir mais e acenar mais aos teus vizinhos. I scared one of my neighbors the other day. Ele assustou um vizinho dele no outro dia. She was walking by my car, Ela estava a passar à frente do carro dele. and I smiled and waved at her, Ele sorriu e assinou a ela. and I mouthed, "Bom dia." E com a boca disse bom dia. And she looked at me like, huh? Ele olhou para ele assim de forma estranha. And then I knew she was going to do in English, a double take. Like she was going to look back. Então ele sabia em inglês que ela ia verificar novamente, olhar duas So I vezes. got out of the car, Então ele saiu do carro. and I went to go unlock my front door, Então ele foi trancar a sua porta da frente. and I turned and looked at her, Então olhou para ela. and sure enough, she stopped and looked back at me, Então ela parou e olhou para ele. and I went, "Bom dia!" E ele olhou e disse bom dia. She just turned around and walked off. E ela simplesmente foi embora. I saw her a week later. Ele viu-a uma semana depois. I said, "Bom dia." E ele disse outra vez bom dia. You know what she said? Sabem o que é que ela disse? Bom dia. Ela disse bom dia. There should be something different about you. Tem que ser algo diferente em ti. You should have a joy because Christ lives in you. Tens de ter alegria porque Cristo vive em ti. This is the difference that we have. Esta é a diferença que tu tens. It's Christ in us, the hope of glory. É Cristo em ti a esperança da glória. And so my challenge to you this week Então o meu desafio para ti esta semana is to live with hope. é viver com esperança. When things look hopeless, Quando as coisas parecem sem esperança, say, "No, I have Christ in me. I have diz, hope." não, eu tenho Cristo em mim, eu tenho esperança. And that little change in your mind, E essa pequena mudança na tua mente, and that remembering the reality that you have, lembrando essa realidade que tu tens, your life is going to change. a tua vida vai mudar. And it will impact those around you. E vai impactar aqueles que estão à tua volta. Because we have a great messenger. Porque nós temos um grande mensageiro, And we have a great message. temos uma grande mensagem. Stop keeping it to yourself. Para de mantê-la para ti. Share it with others. Partilha com outros. Be a light. Ser luz. Say bom dia to people. Diz bom dia às pessoas. Smile. Sorri. Don't overwhelm them. Não as assustes, não é? Take it easy. Vai devagar, But do it mas faz. and see what happens. E vê o que acontece. Because this is the message. Porque esta é a mensagem. And you also are a messenger of this E message. tu também és mensageiro desta mensagem. Amen? Amen. All right. Huh?